Capítulo 93. Lentamente voltei a olhá-lo. Agora, ele colocou as cartas na mesa. Que é isso? É uma pergunta? Só pensei em criar uma situação que deixasse claro discretamente que eu já havia reconhecido ele, mas nunca imaginei que ele revelaria sua verdadeira identidade assim. Além do mais, não consegui acreditar que ele falou desse jeito. Fiquei um tempo me perguntando se devia dizer algo. Winter ainda era um dos protagonistas masculinos, ou seja, eu não podia dizer que me sentia segura com ele. Finalmente respondi de modo vago. Não acredito que venha acontecer alguma coisa de novo. Como eu esperava, você sabia. Uma resposta veio de volta. Eu estava certa em ter respondido isso. Eu sou muito boa em lembrar as características das pessoas. Sorri vagamente e olhei para ele. Ah! Foi um golpe inesperado e ele não pode deixar de soltar uma exclamação. Essa foi uma desculpa usada em uma das rotas do modo normal. Com essa fala, a protagonista feminina, Yvonne, ganhou o coração do Winter. Ainda não consigo acreditar que o jogo arquitetou para que o Marquês e o Mago sejam reconhecidos como sendo a mesma pessoa somente pela cor de seus olhos. Apesar que, depois de ter experimentado isso em pessoa, havia mesmo essa possibilidade dentro do jogo. Os aristocratas arrogantes que ignoram os comerciantes, nem sequer lembram a cor dos olhos deles através das máscaras. Se ainda está preocupado por causa da conversa que tivemos sobre as crianças, você pode apagar todas as lembranças que tenho delas. Não é isso. Eu disse sem remorsos, depois de achar que ele havia me perguntado aquilo por esse motivo. Winter sacudiu a cabeça com força. Não é isso. Em confusão, ele disse essas palavras e de repente ele estendeu sua mão para mim. Princesa, parece que você sempre se machuca toda vez que se encontra com ele. Um dedo grande e forte passou no meu pescoço. Ai! Uma dor pulsante me fez soltar um gemido sem saber. Winter estremeceu diante do meu gemido de dor e retirou a mão. Dessa vez, fui eu quem levantou a mão e toquei no lugar ferido. Eu pude sentir calafrios na minha mão. Era onde o Reinald havia aplicado o remédio porque tinha um corte. Naquela hora eu não tinha sentido nada, mas dessa vez a dor ardente veio acompanhada de sangue. Parecia que eu havia sido golpeada no mesmo lugar sem saber. Enquanto eu acariciava a ferida, Winter falou com um tom preocupado. Não toque. Nesse caso, eu recomendo que você vá para a clínica. Penélope. Nesse momento, alguém chamou meu nome. Minha cabeça, que estava na direção de onde estava o Winter, virou. Interesse 29%. Graças à recompensa, o interesse dele voltou a ser como era antes de ter caído. Derek se aproximou com uma expressão feroz. O Duque deve ter ido embora primeiro. Penélope se surpreendeu que o Duque não estava ao lado do Derek. Olá, jovem Duque. Winter cumprimentou o Derek com uma leve saudação. Derek, que tinha a intenção de falar logo comigo, vacilou e inclinou a cabeça levemente para cumprimentá-lo. Obrigado por seu testemunho mais cedo, Marquês. Não foi nada, era a coisa certa a se fazer. Eu não sei que assuntos você ainda tem com a minha irmã menor, mas eu preciso levá-la, faz um tempo que ela não se reúne com a família. Eu entendo. Apesar do tom grosseiro do Derek, Winter sorriu amavelmente e simplesmente deu um passo para trás. Princesa, talvez na próxima vez eu lhe diga o que eu vou. Não, não vai precisar. Sem querer deixar a conversa pela metade, eu agarrei o pulso dele com delicadeza. Vamos terminar nossa conversa, Marquês. Penélope Eckhart. Derek chamou meu nome irritado. O interesse começou a brilhar em cima do cabelo preto dele. O que você está fazendo? A cara do Derek, quando me viu segurando o pulso do Winter, ficou irreconhecível. Deixando de lado o sutil olhar que Winter me deu, eu olhei com frieza para o Derek. Eu já te disse, eu não tenho mais nada o que falar com você. Tem muitos olhos em nós agora. A mandíbula do Derek estava toda enrijecida. Solte essa mão e me siga agora mesmo. No momento que eu ouvi isso, um pensamento veio na minha mente. Por que eu deveria seguir sua ordem? Eu realmente não tinha mais nada para dizer a ele. Não houve nenhum dano na família e o que foi feito já foi completamente resolvido. Quando você distinguiu entre os olhos que vê e os que não vê? Eu não consegui segurar e acabei caindo na risada. Todo mundo me vê e pensa que sou uma pessoa enferma que levantou há pouco tempo da cama. Não se preocupe com meus assuntos. Você?
Enquanto eu usava com sarcasmos as palavras que ele havia me dito em minha própria defesa, pude ver as veias pularem nas têmporas dele. Winter era um bom escudo. Para não chamar a atenção das outras pessoas, Derek não tentou me arrastar dali antes. Ele fez um grande esforço para conter sua ira. Sim, eu admito que eu julguei você mal. Porém, se você levar em consideração seu comportamento até hoje, tendo em conta a sua má reputação e comportamentos insolentes, não tem como as pessoas não pensarem de forma negativa sobre você. Ah, eu soltei uma risada. Me perguntava se ele ainda tinha algo para me dizer. Eram só desculpas e acusações. Depois de querer que eu fosse taxada de nobre enlouquecida, sem confiar em mim até o final e nem sequer se deu o trabalho de perguntar a verdade. O protagonista masculino, que era um personagem racional e frio que eu tanto admirava quando eu joguei o jogo no celular, era um camarada sem um pingo de compaixão. É fácil para você dizer, jovem Duque. O quê? Acusando falsamente a cadela louca que é um furacão de ter tentado matar os nobres, já que não tenho a reputação intacta mesmo. Se você jogasse toda a culpa em mim, seria fácil de resolver. Os olhos do Derek brilharam com ira, diante do meu sarcasmo. A barra de interesse voltou a piscar perigosamente. O que você está tentando me dizer? Que eu devo ser sempre punida por causa do meu mau comportamento anterior, ou você está me dizendo que mesmo eles estando errados, eu não devo culpar os outros? Penélope Eckhart. Interesse 2%. Interesse 27%. Esses aumentos e diminuições repentinas já não me impressionam mais. Com essa sensação de que ele queria me ver arrastando pelo chão, eu não ligo se cair mais uns 10%. A cara dele estava distorcida de maneira horrível. Por outro lado, eu estava com um sorriso no rosto, rindo. Não se preocupe. Eu sei que é minha culpa. Por isso eu cuidei de tudo sozinha. Isso não foi tudo coisa sua, mas apesar de tudo, você queria que eu deixasse o nome da família Eckhart cair na lama? Esse encontro com o príncipe herdeiro. Você não tem nada para dizer. O que você queria que eu dissesse? Eu realmente não sabia o que ele queria, por isso eu dei de ombros. Que enquanto eu estava lutando com o urso encontrei inesperadamente o príncipe herdeiro, que estava passando, e ele acidentalmente cortou fora a cabeça do urso e depois fomos perseguidos por um bando de assassinos. Eu deveria ter dito isso? Eu recitei exatamente o que eu havia dito ao Derek na noite anterior. Eu tinha dito a ele toda a verdade, mas ninguém iria acreditar se eu tivesse dito isso. Desse jeito o Marquês Ellen teria me levado à condenação. Por acaso você se sentiria melhor se eu fosse uma assassina? Cuidado com o que você fala. Ele mal está conseguindo segurar sua raiva, ele apertou sua mandíbula. Seu olhar que estava me fuzilando começou a mostrar como a minha vida é miserável. Se você tivesse me dito que tinha uma evidência mais cedo, eu poderia ter resolvido isso sem um escândalo que pudesse manchar a reputação da família. Quem fez escândalo? Eu cerrei os dentes e respondi de volta. Por acaso você me deu a oportunidade de dizer que eu tinha uma evidência? Estava difícil controlar a minha expressão facial. Eu sabia que mal tinha levantado os cantos da minha boca com uma expressão feia. Eu podia sentir o olhar do Winter, mas eu não conseguia parar. Você não quis ouvir nada. Nem mentiras, nem verdades, nem soluções. Absolutamente nada. Penélope. Foi você, jovem Duque, quem não quis me ouvir. Por quê? Você vai me culpar por isso também? Talvez por causa do calor da raiva, eu esqueci que tinha que chamar ele de irmão na frente dos outros. Jovem Duque. Isso tudo é uma calúnia óbvia. Mas tem uma maneira de resolver isso. Na verdade. Por que você não acredita que eu me defendi na festa do chá por uma razão? Sua Alteza que estava passando, me ajudou a cortar o urso. Príncipe herdeiro e amor. Eu era a pessoa a quem mais queria evitar dizer essas coisas. Apesar que passei a noite toda pensando nisso, esse era o meu limite. Talvez existisse um jeito melhor de resolver tudo isso. Se eu tivesse a cabeça brilhante do Derek e o nome do Eckhart, poderia ter me livrado de tudo sem todo esse esforço. Mas para que isso tivesse acontecido, eu teria que ter dado a adaga do assassino para o Derek. Mas não fui eu quem ignorou tudo e me fez cuidar de tudo sozinha. Vamos acabar nossa conversa aqui, porque eu gostaria de falar com o Marquês. Como você sabe, estávamos falando da declaração do juiz. Nossa conversa ainda não terminou.
Derek bloqueou a porta e respondeu apressadamente, como se estivesse a ponto de ir embora. Como você sabe, a situação era muito urgente e as informações que nos foram entregues eram extremamente limitadas. Continuaram dizendo que um dos Eckhart estava por trás do assassinato de um membro da família real e o mito absurdo de que você treinou com a besta para assassinar o príncipe se converteu em um fato estabelecido. Derek continuou com um olhar de frustração. Senti que isso era uma extensão da conversa de ontem. Pensei que seria melhor terminar as coisas o mais rápido possível e tirar você logo da prisão. Não sei o que você quer dizer com isso, mas eu estou bem agora, jovem duque. Respondi de imediato com um tom determinado. Eu não esperava nada de todos os modos. Nesse momento, a cara do Derek se enrugou horrivelmente. A razão era desconhecida. Seu rosto inexpressivo tinha mais sentimentos indescritíveis que somente ira. Penélope. Ele me chamou com a voz fraca. E? Interesse 32%. O interesse dele aumentou bruscamente. Olhei para ele um pouco surpresa. Mas rapidamente sacudi o interesse que eu tinha para longe e logo me despedi dele em um cumprimento breve. Vamos, Marquês. Quando coloquei a mão no Winter, Derek ficou ali parado de pé feito uma estátua de pedra. Dessa vez ele não tentou me deter.